Olá, eu sou o pastor Márcio Silas, sou mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e a minha dissertação de mestrado versou exatamente sobre os temas ligados ao fim dos tempos, a escatologia. Eu tomei a iniciativa de fazer este vídeo de uma maneira um pouco diferente, longe dos nossos estúdios, dos meus amigos Rick e Ricardo, a fim de trazer aqui um tema bastante atual que eu tenho acompanhado nas redes sociais. Eu tenho visto alguns pastores, professores, estudiosos e também alguns curiosos levantando a ideia de que o coronavírus seria um sinal da vinda de Jesus, um sinal do fim dos tempos e um sinal do arrebatamento da igreja. A crença no arrebatamento, ou seja, no retorno de Cristo a fim de buscar a sua igreja, é uma crença bíblica. No entanto, o coronavírus seria um sinal do arrebatamento? Pois bem, esta teoria do arrebatamento, ela está bem delineada nas Escrituras. Foi uma promessa feita por Jesus em João capítulo 14, verso 3, quando ele diz assim: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Esta promessa foi confirmada por dois seres celestiais quando da ascensão de Cristo. Está relatado em Atos capítulo 1, verso 11, que estes seres celestiais, esses anjos, disseram aos discípulos reunidos o seguinte: esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir. Portanto, um primeiro ponto de vista diz que o arrebatamento, que a vinda de Jesus, que o fim dos tempos será antecedido por uma série de sinais. Este ponto de vista é conhecido como teoria dos sinais. Esses estudiosos afirmam que estes sinais se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler um pequeno trecho deste capítulo. Diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pois bem, estes estudiosos ou curiosos acreditam que aqui estão descritos sinais para a igreja, para que ela preste bastante atenção, porque estes sinais deveriam acontecer, deveriam ocorrer logo antes do arrebatamento da vinda de Jesus. Estes sinais são vários, por exemplo, guerras, rumores de guerra, fome, pestes e terremotos. Portanto, o coronavírus seria assim, se enquadraria assim no sinal conhecido como pestes, descrito por Jesus. Oposto à teoria dos sinais, existe a doutrina da iminência. O que diz a doutrina da iminência? Segundo estes estudiosos que assim creem, eles afirmam que o arrebatamento não é precedido por qualquer sinal. Ou seja, o arrebatamento é iminente, é a crença na volta a qualquer momento e de que não há nenhum sinal que precise acontecer para que Jesus possa vir buscar a sua igreja. Jesus poderia, portanto, ter vindo em qualquer momento da história. Desde que ele ascendeu aos céus, ele poderia ter retornado a fim de buscar a sua igreja. Poderia ser no século I, no século V, no século XIII, durante a Idade Média, ou poderia ser mesmo nos nossos dias. Pois bem, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo sobre a questão dos sinais e sobre o arrebatamento. O primeiro texto que eu destaco está no na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é um versículo bastante profundo.
mas eu quero destacar aqui para vocês apenas este pronome pessoal nós. Ou seja, Paulo está retratando o momento do arrebatamento. Ele diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os que morreram em Cristo, e nós, que somos a igreja, que estamos vivos, seremos transformados. No entanto, ao usar o pronome nós, ele se coloca como alguém que esperava participar do arrebatamento. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, e vai na mesma linha, no mesmo sentido. Diz assim o texto bíblico: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, olha a partícula nós. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mais uma vez, Paulo acreditava que ele ficaria vivo e seria arrebatado juntamente com os que morreram em Cristo, a fim de encontrar o Senhor nas nuvens. Portanto, para Paulo, não há qualquer sinal que precisasse acontecer para que Jesus pudesse voltar. Ele acreditava que Jesus poderia voltar mesmo nos dias em que ele estava vivendo. Esta, aliás, era a crença da igreja do primeiro século. Então, como nós podemos entender estes sinais que Jesus se refere em Mateus 24? Eu vou dizer algo aqui para você e espero que você siga até o final deste vídeo. Estes não são sinais do arrebatamento, e sim sinais da segunda vinda de Jesus. O arrebatamento é o próximo momento profético que a igreja tanto aguarda. Após o arrebatamento, teremos 7 anos conhecidos como a Grande Tribulação. Após esses 7 anos, Jesus vem em glória, conforme está descrito no Apocalipse capítulo 19. Portanto, estes são sinais não do arrebatamento, mas da segunda vinda de Jesus. Seria eu um herege? Vamos ver e contextualizar Mateus 24 para que você entenda que estes sinais são da segunda vinda. São sinais que acontecerão durante a grande tribulação. Pois bem, Mateus capítulo 23, ele é um texto em que Jesus faz um longo discurso condenando o posicionamento dos escribas e fariseus. Portanto, Mateus 23 não tem nada a ver com a igreja, ele tem a ver com Israel. Inclusive, os últimos versículos de Mateus 23 diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Portanto, Jesus está falando para Israel, para os judeus, para Jerusalém. Nesse sentido, Mateus 24 vem logo em seguida e é uma conversa de Jesus com os seus discípulos sobre fatos judaicos. Os discípulos levam Jesus para ver as dependências do templo, o templo que está lindo, reformado por Herodes, e Jesus diz uma frase bastante enigmática. Ele diz assim aos seus discípulos: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Portanto, Jesus está tratando de temas judaicos, sobre o templo, sobre a destruição do templo que viria a ocorrer no ano 70 da era cristã. Veja que há outras passagens em Mateus 24 que se referem exclusivamente para Israel. Eu quero destacar aqui, por exemplo, o verso 16 de Mateus 24, que diz assim: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ora, a igreja não está na Judéia. Poucos são aqueles bem-aventurados que puderam conhecer Israel e conhecerem Judéia e Jerusalém. Então, este texto me parece que é para judeus. Veja também o verso de número 20 de Mateus 24. Jesus diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que Jesus fala em sábado? Porque o sábado é o dia de guarda para os judeus. Eles não poderiam caminhar, eles não poderiam fugir daquelas atrocidades e daqueles sinais que eles estariam vivendo durante a grande tribulação. O arrebatamento é para a igreja, mas Israel como nação ficará nesta terra e sofrerá a ira divina, assim como todo mundo, neste período chamado grande tribulação. Nós temos em Mateus 24 uma série de 12 sinais. São eles falsos cristos, guerras, fomes,
pestes, terremotos, perseguição, falsos profetas, o amor que esfria, a pregação do evangelho do reino, a abominação da desolação, a grande aflição e o sinal no céu. Este último sinal, esse 12º sinal, que é um sinal no céu, ele antecede a segunda vinda de Jesus. Veja como isto fica muito claro quando lemos Mateus 24, dos versos 27 até o 30. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, aqui está se referindo à segunda vinda. E continua o texto bíblico. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Aqui não está retratado o arrebatamento. Fica muito claro quando é mostrado que todas as tribos da terra se lamentarão. Todos verão a Jesus. E esta é a segunda vinda retratada em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Portanto, o coronavírus e qualquer outra peste que exista, ou terremotos, fomes, guerras, não são sinais do arrebatamento, mas sim da segunda vinda de Jesus. Eu sei que esse tema é bastante polêmico e é até mesmo bastante difícil e complexo de se entender. Por isso eu tive a ideia de amanhã nós fazermos uma live. Neste dia 27, a partir das 21 horas, nós teremos uma live discutindo os sinais da segunda vinda, discutindo Mateus 24, discutindo o arrebatamento e discutindo esta ideia de que o coronavírus seria um sinal do arrebatamento da igreja. Você é meu convidado, eu te espero e vai ser muito legal. Você vai poder, inclusive, mandar as suas dúvidas, seus comentários e nós vamos estar aqui tratando sobre este tema. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero também que você compartilhe este vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal, dá um like. Quanto mais visualizações nós tivermos, melhor será a divulgação da palavra de Deus. E que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.